Bom dia a todos. Hoje são 25 de novembro de 2023 e nós vamos começar agora uma palestra, um bate-papo com os artistas Rodrigo Rezende e Guilherme Marconi pelo projeto Resistência Artística. O Resistência Artística é de realização da WN Recursos, apoio do Instituto Energisa, Cinembu Fitas e Free Online, e patrocínio da Energisa, Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Um bom dia a todos, um bom trabalho e que seja um dia muito produtivo. Bom dia a todos. Quero agradecer também a presença de todo mundo e começar, então, vamos começar como o Wilton já fez essa abertura, já apresentou previamente os artistas, né? Quero começar a falar com cada um deles, né? Rodrigo está ouvindo? Ah, tá. Bom, então eu queria começar mesmo a conversa com o Rodrigo. A gente já pode começar, né? Queria que vocês se apresentassem. Vou pedir então para o Rodrigo falar primeiro, como ele está distante, próximo e distante, né? Fala com a gente do Canadá. Vou pedir para ele falar, começar a se apresentar, né? O Wilton já fez uma breve apresentação, mas que você fale um pouquinho dessa sua trajetória nessa área. Você é de Friburgo, né? Estamos com 2 artistas aqui de Friburgo para o Metaverso, né? E a gente queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse, contando um pouquinho a sua trajetória na arte digital. Bom, prazer aqui estar com vocês. Meu nome é Rodrigo Rezende. Eu comecei, como toda criança, desenhando bastante no colégio, né? E aí, mais velho um pouco, quando foi a hora de decidir qual faculdade eu faria, né, para ganhar vida, eu decidi fazer design. Então, eu tenho esse background muito grande em design, né? Trabalho com isso até hoje. E ao mesmo tempo que eu fazia meus trabalhos de design gráfico, eu tinha meu trabalho pessoal, que eu fazia por trás, assim, né? Tipo, no meu tempo livre. Mas eu nunca levei isso muito a fundo, porque a arte digital antigamente não tinha muito valor, né? Não tem como você comprovar que uma peça é única. É um nicho muito pequeno e difícil, né? Ainda mais no Brasil. E aí, trabalhando com design, eu fui convidado para trabalhar no Canadá, onde eu estou trabalhando atualmente, né? No estúdio que eu trabalho aqui, que se chama Estúdio Tendril. E continuei aprimorando minhas habilidades. Até que em 2020 eu comecei a ouvir falar sobre NFTs, que era uma forma de você atrelar um código a seu arquivo digital, a sua arte, né, que faz com que aquilo ali vire uma coisa única, né, vire um não, não fungible token, né, como se fala, a tradução do NFT. E no início eu não entendi muito bem o que era, mas eu fui estudando. E um amigo meu estava fazendo isso também, o Vini, que é um outro artista daqui, fenomenal. Depois, se vocês puderem procurar o trabalho deles também, eu posso indicar. E, e aí, em 2021, eu mintei a minha primeira arte, né? Eu coloquei minha primeira arte à venda, né? No site Foundation, né, da plataforma, e vendeu. E eu fiquei surpreso com aquilo, e desde então eu comecei a buscar mais essa carreira e me dedicar mais ao meu trabalho pessoal de forma mais profissional. Essa é basicamente a minha trajetória. A gente já volta para você. Marconi, você pode também se apresentar um pouquinho. Deixa eu resumir, né? Assim como o Rodrigo, eu comecei desenhando também, quando criança, ia para o colégio, em vez de prestar atenção na aula, ficava riscando os cadernos. Espero que o Daniel não faça o mesmo. E com o passar do tempo, eu acabei me envolvendo com ilustração para publicidade. Trabalhei os últimos, acho que 20 anos aproximadamente como ilustrador. E nos últimos 4 anos para cá, eu acabei me envolvendo com textura para game. E eu trabalho atualmente texturizando assets de jogo, né? Acho que é basicamente isso. Se eu for resumir bem, assim. Pode ser um pouquinho, mas deixa eu tentar. Nesses últimos, como ilustrador, eu trabalhei com agentes no Rio, São Paulo, Nova York e Amsterdã, que eles vendiam o meu trabalho como ilustrador. E, com isso, eu consegui continuar morando em Friburgo
e trabalhar para marcas como Coca-Cola, Absolute Vodka, Banco Itaú, Microsoft, estando daqui por causa desses agentes. Pronto, acho que é um bom resumo. Bom, vamos falar então um pouquinho aqui da Tecnoscópio, né? Eu queria que o Rodrigo falasse sobre a sua obra aqui específica, né? Primeiro vamos falar dela, depois vou pedir para vocês falarem sobre a experiência de estar com arte digital, né? Expondo arte digital aqui em Friburgo. Mas primeiro eu queria que vocês falassem, cada um de vocês, sobre a mostra, né? Cada um está com uma sala aqui dentro da Usina Cultural Energisa, de Nova Friburgo, e que vocês falassem da obra de vocês em si, da obra que vocês estão expondo aqui. Então, pode começar, Rodrigo, por favor. Sim, eu acredito que eu tenho 3 peças aí, não é? Que é Isso, a Shy, isso é Shy mais Screen a Time, impressão digital, a impressão 3D. isso. Então é Fake News, Shy, Screen Time e Almost Live. isso. Bom, então são várias peças, né, na verdade. Então posso começar pela escultura, talvez? Pela, Se preferir. é. Então, a Shy é uma escultura tradução para tímido, né? Eu tenho uma série muito grande de esculturas digitais, né, que eu tenho feito desde 2022. Já deve ter umas 15 peças, mais ou menos. E todas elas eu procuro representar um sentimento humano, né? Por exemplo, essa peça que está aí é que representa a timidez. Eu, como uma pessoa muito tímida, é... por que eu quis fazer? Vamos voltar um pouquinho. Por que eu quis fazer essa série? Porque com o movimento de NFTs, e como eu comecei a crescer como artista novamente nesse sentido, né, de ter a minha própria visão, não trabalhar para cliente, eu me senti muito mais vivo na minha vida. O nome da série é Alive, porque eu estava me sentindo realmente produzindo algo que eu realmente queria, né, de verdade agora. Então, todos esses sentimentos que eu estava tendo durante esse processo, eu quis traduzir eles em esculturas, que também são esculturas de realidade aumentada, que você também pode, aqui, por exemplo, na exposição ela está física, mas existe ela também no mundo virtual. Então, então foi isso. Basicamente, eu estava tentando representar os meus sentimentos e um dos sentimentos que eu tenho também e que eu acho que me atrapalha muito também no caso é a timidez, né? No momento aqui, por exemplo, de falar com vocês ou de estar presente numa exposição. É sempre uma coisa que eu tenho que lutar contra, mas é isso, é a representação desse sentimento. É, so- Quer comentar? Fica à Desculpa. vontade. Voltando agora para o Screen Time, né? Screen Time foi, acho que uma das primeiras peças que eu fiz em 2021 que se transformou em NFT, né, na verdade. E ela é uma peça que fala sobre tecnologia, nossa relação com a tecnologia, né? Aquela questão de você, quanto tempo você passa no seu telefone, é, na sua TV. Então, eu acho que isso é uma coisa que me preocupa muito, porque eu vejo que com o passar dos anos, eu que sou dos anos 80, né? Vivi minha infância nos anos 90 e vivendo o mundo de hoje, eu acredito que muito dos problemas de saúde mental que temos atualmente, principalmente a ansiedade, né? Está muito ligado a esse tanto de informação que a gente recebe diariamente. Eu, por ter sofrido também por crise de pânico e ansiedade com 25 anos, isso me afetou muito e eu percebi que é, a gente tem que ter uma noção maior de como a gente lida com a tecnologia, como a gente lida com mídias sociais, e é uma reflexão sobre o nosso comportamento atual, né? A outra peça chamada Fake News, né, que é uma peça que fala muito sobre o momento que o Brasil passou, né? E ainda passa atualmente, mas que passou uns anos atrás com as eleições, com toda a questão que a gente teve aí política, não só o Brasil, mas no mundo. Então achei uma peça que também conta sobre esse momento atual nosso. Eu acho que de modo geral eu busco nas minhas peças, né,
representar o mundo do jeito que ele é atualmente, mas de forma mais lúdica, né? Tentando interpretar com símbolos ou ideias que mostrem esse mundo que a gente vive, né? O mundo que vive e que muda tão rápido. Qual a outra peça mesmo que está aí Algo Slave, que também é outra que fala sobre tecnologia. Também tem essa relação sobre é, a sua relação com as mídias sociais, né? O quanto que você muda de você mesmo para ser uma pessoa relevante no mundo virtual, né? Você quer os seus likes, você quer ganhar followers, mas o quanto disso você sacrifica de você mesmo, né? Então, é uma peça que fala muito sobre isso também, que é o escravo do algoritmo, né? Então, você deixa de viver a sua vida é, física para viver uma vida ali no mundo virtual que às vezes nem sempre é tão gratificante quanto a outra. Mas assim, né? São vertentes. É uma peça que está buscando fazer a pessoa que está vendo essa peça pensar sobre isso, né? E buscar entender o seu relacionamento com a tecnologia. Muito bom. Agora, você pode falar um pouquinho para a gente sobre as suas... Eu posso falar sobre as minhas peças, mas eu não sei o nome de nenhuma delas, porque eu não sei o que eu comi na hora do café. Então, eu sou péssimo com nomes. Muito obrigado, filho. Felicidade, casca vazia e boa sorte. Oh, muito obrigado. E a pulseira, né? E a pulseira, é verdade. Felicidade, que é a peça que fica no centro, é também uma crítica sobre o uso excessivo de redes sociais, o quanto a gente finge estar feliz o tempo inteiro nas redes e mostra aquela cara de contente, e enquanto muita gente está deprimido, triste, e passa um sentimento vazio na rede social só por causa de like e seguidores, né? Casca Vazia fala sobre depressão, né? Também gerado por esse contato excessivo com tecnologia. A gente tem nela um buraco no peito, assim, representando o espaço vazio, e quando a cabeça dela abre, você vê que tem um universo de ideias e coisas acontecendo na cabeça. Fala sobre o transtorno de depressão. A última, que eu me esqueci o nome. Boa sorte, muito obrigado. Eu falo sobre trade de ativos digitais. Eu tenho vários amigos que, nesses 2 anos, acompanhando essa montanha-russa de emoções, lidando com criptomoeda, tiveram problemas, sabe? Depressão, gente que perdeu tudo e não sabia mais o que fazer da vida, negociando shitcoin, sabe? De acordar de manhã, botar um dinheiro, chegar no dia seguinte e valer nada. E são essas 3 peças. Todas elas são críticas à convivência da tecnologia. É engraçado, desculpa, só um comentário. É engraçado pensar, né, que somos artistas digitais e nossas peças só malhando tecnologia, né, de certa forma. Isso foi até uma análise que a gente fez quando percebeu que vocês dois tinham a mesma visão, assim, né, de preocupação até com essa realidade da sociedade, de estar preso o tempo todo nas redes sociais, nesse mundo virtual, e tanto financeiramente quanto emocionalmente, né, socialmente. Então, a gente de imediato percebeu esse link, e isso é sensacional dentro do trabalho que foi feito aqui no Resistência Artística, né, através da curadoria do Thiago Viana, do Mário Macena, do Sherman, do Mário Moreira, que estão aqui conosco também, mas de ser esse observatório digital, como a gente vem chamando a exposição também, né? Mas E complementa aí. pensar, é, e pensar que, tipo, apesar disso, né, da gente falar, criticar muito a tecnologia, eu acho que a tecnologia não é má, né? Não estou querendo Sim, dizer isso também. É tudo um equilíbrio. Por exemplo, se não fosse tecnologia, a gente não estava aqui conversando também. Então, é para se pensar. Que assim, né? Existe um ambiente confortável, né? O que é confortável para vocês, né? Dentro desse ambiente digital. Mas vocês já disseram um pouquinho que é justamente vocês poderem realizar, né? O trabalho de vocês, criarem, né?
trajetória, para caminho para eles, né? Por aí, quando vocês se apresentaram, vocês falaram, é uma, né? É uma das benesses dessa área, né? Mas eu queria que vocês falassem agora sobre a relação aqui com a Tecnospoieses, né? Vocês já falaram da obra de vocês, e com o espaço da Usina Cultural Energisa. Vocês dois são de Friburgo. Vocês tinham alguma relação aqui com a usina? Né? Vocês passaram quando vocês eram mais novos? E essa, assim, estar expondo aqui, né? Acho que vocês imaginavam que algum dia vocês iam ter essa oportunidade de fisicamente estar aqui expondo num centro de arte da cidade. Essa expectativa, se vocês já tiveram retorno, né, da exposição, pessoas que, né, já retornaram para vocês, que viram aqui, principalmente jovens, né, que acho que ficam muito impactados com a carreira de vocês, né, enfim, com as obras e com a carreira. Esse retorno de estar aqui, assim, queria que vocês falassem sobre isso. Bom, é muito gostoso, né, para mim, assim, tá participando da exposição aí. A minha relação com a usina, até mesmo com a Energisa, já vem de muito tempo atrás. Quando eu era mais novo, com 16 anos, de 15 a 16 anos, eu tinha banda em Friburgo, banda Tugnut. A gente fazia um rock and roll ali na Portugal, fazia um rock and roll na Casa Amarela, enfim, vários lugares. Eu lembro que teve até um evento que foi um sarau de bandas, se eu não me engano, acho que é a Energisa mesmo que patrocinou também, e a gente ganhou esse evento na época. A gente foi tocar lá em Minas Gerais por causa disso. Então, é muito legal, né, acompanhar Friburgo desde que eu morei aí, né, na época como artista musical, né, e depois tendo que sair daí, buscar emprego no Rio de Janeiro, trabalhar, fazer faculdade, depois ir para Toronto, Canadá, e ver o meu trabalho em Friburgo agora, na usina. Outra relação que eu tenho com a usina também é o meu irmão, né, que ele trabalha aí com vocês, o Guilherme Rezende. Então, para mim é muito gratificante, né? Tá, para mim é como eu me sinto em casa. Esse é o sentimento, né? Sentimento de estar em casa, sentimento de estar próximo a pessoas que eu amo, próximos a pessoas que têm um background tão próximo do meu, assim, né? De poder, de curtir aí a praça de Friburgo, de tomar um sorvetinho ali perto do shopping, enfim, né? Eu acho que. E eu não pude estar presente aí ainda, mas eu vou estar chegando agora em dezembro para ver a família, então eu vou estar podendo ver a exposição de perto. E pelo que eu vi aí, eu queria agradecer toda a equipe, porque ficou muito legal, né? Eu vejo as pessoas me mandando fotos e vídeos pela internet, me tagueando no Instagram e mostrando, né, o trabalho que foi feito aí. Pô, parabéns a todo mundo. Achei muito legal, estava tudo muito bem feito e estou ansioso para ver isso de perto. Eu me lembro assim de vir na Energisa algumas vezes com Maiara e Daniel para ver espetáculos e assistir as coisas aqui. Teve uma coisa que o Espaço Energisa me marcou bastante, assim, foi logo quando a pandemia estava começando a diminuir o ritmo, e eu lembro de eu passar aqui na frente e falar, caraca, que incrível! Estava tanto tempo sem ter nenhum tipo de manifestação cultural, e, pô, tá tendo essa exposição. Eu lembro de entrar aqui, engraçado falar isso, né? Entrar na boca do palhaço. Pelo menos não é na mão do palhaço, né? Foi, cara. Eu me lembro de entrar aqui, pô, do circo e falar, caramba, que incrível, o espaço está funcionando de novo. Pô, maravilhoso isso, lembra disso? Assim, a gente passar na frente e ficar super encantado. Poder estar expondo hoje aqui também, nesse espaço, para mim é muito gratificante. Muito, muito. É uma relação um pouco diferente, porque você, as coisas muito voltadas para fora de Friburgo. São. Ter oportunidade de mostrar aqui, de poder estar exibindo na cidade, pô, é muito legal mesmo. É aquela coisa de, às vezes, a gente está morando aqui e receber mais atenção de fora do que daqui mesmo, sabe?
poder estar com essa oportunidade de estar exibindo aqui é muito bom. Muito bom. Queria que vocês falassem agora um pouquinho dos próximos projetos de vocês, assim, o que vocês pensam em relação ao caminho da arte digital, né? O que vocês vislumbram aí para... E depois acho que abrir para perguntas, a gente pode abrir, né? Bom, os próximos passos é continuar criando, né? Acho que o artista ele nunca para de criar. É uma coisa que é impossível de acontecer, a não ser que ele sofra algum trauma muito sério nos seus, enfim. A gente vai continuar criando. Eu quero continuar fazendo essa série que eu estou fazendo de esculturas, né? Que ela tá, como eu falei, eu devo ter de 10 a 15 agora, eu pretendo ter umas 20. E eu pretendo transformar todas elas em NFTs no futuro, talvez ano que vem. Eu estou buscando muito, né, essas parcerias de exibições mesmo, de estar mostrando meu trabalho no mundo inteiro. Tive uma agora aqui também em Toronto, outra em Milão, na China também mostrei meu trabalho por lá. Então, eu acho que é continuar divulgando, né, mostrando meu trabalho onde é que for, sempre que possível. E em relação ao mercado, né, de criptomoedas e arte digital e NFT, essas coisas variam muito, né? É um mercado que é muito volátil e, por exemplo, eu não tenho hoje em dia como focar completamente nisso porque é uma coisa muito incerta. Então, ainda é um trabalho que eu estou fazendo no meu tempo livre, mas eu ainda tenho que manter o meu ganha-pão, né, do dia a dia, que é o meu trabalho como designer. Então, para mim é sempre uma luta, esse malabarismo entre as minhas duas carreiras, né, como designer e como artista, mas que elas se complementam, né? Todo o trabalho que eu faço no estúdio, eu acabo aprendendo alguma coisa nova que eu uso no meu trabalho pessoal e vice-versa. O que o Rodrigo falou acaba acontecendo comigo também. O que eu aprendo durante eu estou trabalhando, eu sempre aplico no que eu faço como arte, né? E eu nunca penso muito no futuro, assim. Sendo bem sincero, eu vou produzindo o que eu estou a fim de produzir naquele dia e vejo o que acontece depois. Nunca fui muito de pensar sobre o que eu vou fazer daqui a 5 anos, como que eu vou estar daqui a 2 meses. Eu acho que eu só me preocupo de produzir o que eu quero e vejo o que acontece depois. Sempre assim. Muito bom. Vamos abrir agora para perguntas do público. Quem quer começar? Oi, Rodrigo. Oi, Marconi. Prazer estar falando com vocês aqui. A primeira coisa que eu quero falar é lançar uma provocação para vocês fazerem uma reflexão em casa. Não precisa refletir agora, que é uma coisa um pouco complicada. Tem um grande crítico de arte brasileira, professor doutor da PUC, que chama Ronaldo Brito, e ele uma vez falou assim para mim: o design faz o que quer, mas o artista faz o que pode. Então, como vocês são artistas e designers, acho interessante vocês fazerem uma reflexão sobre essa questão. Mas eu quero avançar mais. Sob a ótica da arte-educação, eu sou arte-educador há muito tempo, existe uma prática em arte-educação que é muito importante, que é ensinar o indivíduo que está passando por aquele processo a aprender a ver as coisas. Isso a gente chama de exercício do olhar. A gente vive numa sociedade muito rápida, tudo se transformando muito rapidamente, e as pessoas estão perdendo essa capacidade, que a gente chama na academia de os sentidos estão ficando menos sensíveis, as pessoas estão perdendo essa capacidade, né? Quando eu entro no espaço do Rodrigo e olho o monitor projetando aquela imagem, meu olhar fica contaminado por aquela imagem. Quando eu viro para o nicho onde tem a escultura em 3D, eu demoro um tempo para perceber que não é mais uma imagem, é um objeto físico. E os espectadores também têm essa sensação. Então, num primeiro momento, você olha aquela imagem sendo projetada, aquilo contamina o seu olhar, você olha para um objeto que está ali em 3 dimensões, mas você demora a codificar isso
E muitos chegam próximo e até enfiam a mão dentro do nicho para ver se não tem um monitor ali. Essa é uma questão. Da mesma forma, as obras do Marconi, quando as pessoas percebem a casca abrindo, o crânio abrindo, até faço uma outra leitura, eu acho que ali eu leio assim, diferente do que você falou, isso que é arte, a arte permite, né, multi-sentidos, multi-interpretações, eu vejo como se você quisesse dizer que cada pessoa, cada cabeça é um mundo, um universo que se abre ou se fecha. Você, talvez não tenha pensado nisso, mas é a sensação que eu tive. Então, eu quero assim lançar uma provocação, levantar essa questão vamos dizer assim, dessa perda que a linguagem digital está causando nas pessoas, de perder essa sensibilidade, né? E qual seria, então, o futuro da arte digital dentro desse aspecto que é contraditório, né? A arte é uma linguagem que exige a sua sensibilidade, mas a linguagem digital, por outro lado, ela vai tirando essa sensibilidade. Bom, eu acredito, isso que você falou muito verdade, né? Quando você vê, quando você vai, por exemplo, numa exposição como que tem aí, você realmente para um tempo para refletir sobre a peça, né? Você está de frente para a peça. Apesar de essa peça ser digital, pelo menos ela está ali física na sua frente. Se você está vendo a peça no Instagram ou a arte do tal artista no Instagram, você não vê nem 2 segundos. Você olha assim, já dá o swipe para cima para continuar vendo outro conteúdo. Então, cara, isso é uma questão que realmente a gente faz um trabalho, né? A gente bota ele nas redes sociais, a gente espera que as pessoas pelo menos apreciem por mais de 1 minuto, né? Aquela coisa, que é difícil. E quando você tem isso no museu, numa exposição, é bem interessante de ver que ainda é possível, né? Apesar de ser uma arte digital, se a gente tiver um espaço preparado para receber esse trabalho, eu acho que ainda é possível a gente não ter essa, essa sensibilização que você falou, de perda de foco muito rápido, né? Quando você fala sobre o artista Faz o que pode, o faz o que designer faz o que faz o quer. que quer, eu não sei, cara. Eu fico pensando que talvez seja o contrário. É só Porque, levantar a questão. porque assim, acho que a minha vida inteira como designer, né, eu tive que fazer o que eu pude, né, para trazer dinheiro para casa ou para agradar o cliente, enfim, né? E como artista, pela primeira vez, eu estou fazendo o que eu quero, né? Tendo a minha visão, né? E mostrando o que eu quero, fazendo o que eu acho que é interessante. Então, sei lá, veria mais essa frase de uma certa forma, assim, ao contrário do que você falou. É, eu entendo que talvez minha interpretação aqui esteja completamente fora do que você quis dizer, mas foi o que veio na cabeça. É, mas o que, cara? Eu acho que o mundo digital da arte digital ele vai existir junto com o mundo da arte tradicional. Eu acho que uma coisa não limita a outra. Aliás, eu acho que deve viver em conjunto. E eu acho que essa brincadeira de brincar com o mundo digital e o mundo físico, que talvez seja o melhor caminho, pelo menos no momento, né? Porque eu acho que tá só no digital ainda está muito fora do que a gente está acostumado. Mas o mundo só o tradicional também talvez esteja perdendo muita oportunidade de ver coisas novas e diferentes que estão surgindo por aí. Então, eu realmente acredito que os dois mundos eles andam juntos e se complementam, eu diria assim. E eu acho que o futuro está aí, do, independente do, pode ser daqui a 1000 anos, eu acho que ainda vai existir a arte tradicional e a arte digital, andando em conjunto. Eu acho que eu concordo com o Rodrigo sobre ser designer e artista. Eu, como designer, sempre tive que obedecer o que era possível fazer, o que o cliente queria e tinha que ser funcional. Aquela coisa de design tem que sempre resolver um problema, enquanto eu, como artista, tenho que fazer o que eu quero mesmo e é aquilo. Exatamente, como artista é bom criar problemas. O que o Rodrigo falou sobre arte digital e arte e realidade junto, eu acredito. Eu acredito que cada vez mais a gente vai ter acontecendo no futuro realidade mixa, né?
A gente está vendo uma série de dispositivos e tecnologias andando para que a AR se torne uma coisa comum no dia a dia, né? A gente viu a Apple lançando um dispositivo que ainda é muito grande, dos dois juntos, mas tem projeto da Ray-Ban acontecendo para mixar a AR num óculos. Então, vai chegar ao ponto da gente ter realmente as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Daqui a 5, 10 anos, não sei. Mas eu acredito que a gente vai ter o digital e o real se fundindo ao ponto de uma geração mais nova não dar tanta diferença entre uma coisa e outra, e às vezes até valorizar mais o digital do que o real. É um papo depressivo e distópico, mas que eu acredito que vai acontecer no futuro. A gente até espera que não seja tão rápido, né? Como tem sido Pensando que o mundo anda 50 anos a cada 5 agora, eu não sei. Eu acho até que as suas obras nessa exposição já refletem um pouco isso, porque quando você baixa o aplicativo, o Snapchat, no caso, e a pessoa, então, se filma ou filma o colega ali, a pessoa passa por trás, ela some atrás da escultura, que na verdade não existe, na verdade né? Não é existe, física, né? Então, ali já é uma mistura do real, que é a pessoa, vamos dizer assim, né? E da imagem, né? Então, esse aplicativo já faz um pouco esse jogo que você falou, né? Sim, mas de imagina real e quando virtual. tu parar de ser num telefone e tiver num dispositivo na sua cara, que seja um óculos. O quanto isso vai dificultar as pessoas de perceberem o que é verdade ou não, né? Exatamente. Eu vejo assim, no futuro, uma exposição com a obra de arte ali, material, uma coisa rara. Vai ser hoje, talvez, a gente vê um crescimento da arte digital, mas a arte tradicional ainda é uma... E essa inversão, não é? De lá no futuro, você vê uma obra feita com as mãos ali ser uma coisa, um acontecimento. Talvez sim. É muito difícil pensar nisso, porque eu acho distópico demais. E depressivo. E depressivo. Pegar nessa linha que a gente está falando, já que o assunto é depressivo e distópico. Animado para um sábado de manhã. Bom, falando de arte digital, é impossível deixar de falar sobre inteligência artificial, né? Que é, enfim, um exercício de linguagem. A arte é exercício de linguagem, né? E agora, com essas máquinas aprendendo a linguagem, elas continuamente estão aprendendo sobre nós, seres humanos, e estão regurgitando isso, devolvendo de alguma maneira, né? Alguns programadores, gente que está à frente desses projetos de inteligência artificial, já admite que abrimos uma caixa de Pandora, né? Uma galera querendo frear um pouco esse processo. Como é que vocês encaram isso no trabalho de vocês e, artisticamente, vocês acham que isso afeta? Porque essa linha tênue da realidade, vamos dizer assim, o virtual, ela já está rompida de diversas maneiras, né? Quando a gente fala de fake news, quando a gente fala de outras coisas mais, né? Manipulação de imagem, uma coisa que pelo menos 20 anos aí a gente tem disso muito aplicado já. Mas com essas máquinas aprendendo sobre a gente, como é que vocês veem o trabalho de vocês, tanto no design quanto na arte? Isso afeta? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Pois é, o Marconi vai ter mais propriedade de falar sobre isso. Bom, cara, eu acho que a inteligência artificial ela é uma tecnologia nova, disruptiva, realmente, cara. Ela vai mudar o mundo, tá mudando o mundo. E é realmente difícil pensar o que isso vai trazer, né, para os próximos anos aí em relação ao mundo de forma geral. Em relação à minha arte, é que eu posso falar um pouco melhor, né, porque para falar sobre o mundo, para mim vai ser muito difícil, porque eu não sou vidente. Mas sobre a minha arte, cara, eu acredito que a inteligência artificial ela pode ser mais uma ferramenta, né? Eu ainda tenho muito receio de usar, porque eu ainda me sinto como se estivesse
burlando como é que se fala? Cheating, trapaceando, vamos botar assim, né? Eu me sinto como se estivesse trapaceando, porque não sou eu que estou ali realmente criando aquilo, né? É uma coisa que eu pedi pro computador, o computador fez para mim. Mas, de certa forma, né, cara, depende. Porque, por exemplo, no meu caso, eu uso às vezes muito em textura das minhas esculturas 3D ou coisas do tipo. Eu uso como um detalhe ou outro, né? Ali. E que em vez de estar passando, pô, 1, 2 horas criando um negócio, eu posso fazer em 2 minutos e resolve a situação sem quebrar a minha identidade de modo geral. Então, acho que é mais uma ferramenta, né? Cara, se você perguntar para um artista dos anos 70 o que ele achou quando o Photoshop apareceu, também seria uma coisa parecida. Ele ia falar, não, pô, tô achando que tá muito fácil isso aqui, né? Então, acho que é uma questão de evolução mesmo, do que o mundo vive, né, em relação à tecnologia. E é mais uma ferramenta para a gente usar, para a gente explorar, para a gente crescer e estudar, né? Eu acho que no fundo, vai depender da intenção do artista, da emoção que ele quer passar com a peça. E se ele usa a AI ou não, vai ser só um caminho para o que ele quer passar, né? De certa forma. Então, eu acredito que só vem agregar nesse sentido. Eu não vejo como eu não vejo como uma coisa ruim, não. Acho que vai facilitar muita coisa pra gente. E vai ajudar a inspirar, a ter ideias, vai ajudar a ter um processo, um workflow talvez mais efetivo. Eu acho interessante, sim. Minha vez, né? Prometo não ser depressivo dessa vez. Né? Uma vez eu tive no ateliê do Galvão, conversando com ele, e eu lembro perfeitamente dele colocando umas madeiras no lugar assim, marcando ele onde ele queria, e todos os assistentes dele perguntando... e eu perguntei a ele por que os assistentes estavam pintando. Aí ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou, a arte é a sua expressão. Como você vai executar a sua expressão, eu não me importo. Foi exatamente isso que ele me disse. Então, nesse pensamento, assim como o Rodrigo, eu também tenho dificuldade. Eu acho que, às vezes, a arte dá a inteligência artificial dá uma certa trapaceada no processo. Mas isso é o meu conceito de tudo que eu aprendi ao longo da vida. Será que a próxima geração de artistas vai achar que isso é trapacear? Se isso já for a realidade para eles, quando eles estiverem produzindo, entendeu? Eu acho que toda essa preocupação de trapaça ou não são todos os conceitos que a gente aprendeu ao longo da vida. Aquela coisa de eu tenho que pegar um lápis, riscar essa linha 1.500 vezes até ela começar a ficar reta para eu poder fazer um cubo. Eu passei por isso quando eu estava estudando perspectiva. Eu me lembro de um professor que eu usei para aprender asiático, ele falava, você tem que começar, depois que você tiver feito 10.000 linhas dessa e ela começar a ficar retinha, você passa para um cubo. Entendeu? Talvez se o meu filho não aprender isso e ele aprender que inteligência artificial é aceita, esse conceito deixa de existir. Só uma coisa assim que eu costumo pensar quando eu estou usando. E eu concordo realmente sobre a caixa de Pandora. A gente sabe que a inteligência artificial facilitou pra caramba deepfake, emulação de voz, essa coisa toda. Eu concordo também que precisa haver um freio em relação a esse tipo de tecnologia, entendeu? Ela é muito boa para algumas coisas. Eu vi o Bill Gates essa semana propondo 3 dias de trabalho e reduzindo a carga de trabalho por causa de inteligência artificial. Maiara chegou a rir com esses 3 dias de trabalho. Sonho de consumo. Reduzir a carga de trabalho das pessoas, mas ela também precisa ser controlada no sentido de não facilitar golpes e esse tipo de coisa. Existe sempre os dois lados da história. É incrível eu poder... Eu estou com um problema no pulso atualmente. Tive que reduzir minha carga de trabalho por causa disso. É incrível eu poder começar uma coisa minha, à mão, e usar a inteligência artificial para finalizar. Facilita o meu processo. Mas é terrível saber que alguém pega uma foto de uma pessoa e coloca na cara da outra, porque a mesma inteligência artificial que eu uso para facilitar o meu processo artístico é usado para
fake news, esse tipo de coisa. Minha opinião sobre IA. É um assunto controverso e difícil. Mas aí eu acho que, como você está falando, também é da atitude do ser humano, né? Se ele está imbuído de fazer o bem, de produzir uma coisa saudável, responsável, né? Ou se ele quer trapacear, de alguma maneira, não só o mecanismo de produção, mas trapacear a sociedade, né? Então, acho que aí também é índole, né? De cada um. E aí ele faz manualmente, com uma arma na mão, ou ele faz pelo computador e pelo celular. Mas nesse caso das inteligências artificiais, tem uma outra questão que a gente tem que lembrar, que pode inclusive afetar vocês como criadores que vocês são, a questão do direito autoral. Sim. Já que as inteligências artificiais coletam imagens que foram produzidas por outras pessoas, né? Às vezes pela máquina, mas a maioria por outros artistas, outros criadores. Então, essa eu acho uma questão assim, fundamental para ter um certo controle, ou pelo menos, porque isso vai precarizando o trabalho do criador. Sim. A questão da jornada de trabalho de 3 dias, eu acho que é válida, desde que não precarize a condição do trabalhador. Né? Porque se você também trabalha menos, mas também ganha menos, sua qualidade de vida vai diminuir. E você ainda vai ficar com mais tempo ainda ocioso para ficar dentro das mídias sociais. Não é, Rodrigo? Acho que é o que acontece. Quando a gente tem um tempo livre, a gente acaba pegando o celular, acaba entrando no computador. Né? O que vocês acham dessa questão do direito autoral? Eu posso ser extremamente nerdola? Não tem problema. Então, o que acontece com o processo de inteligência artificial? De treinamento. Ela realmente usou a imagem de um monte de lugar na internet. Pensa que a inteligência artificial fosse um super-humano e você estivesse aprendendo a desenhar montanha nesse momento. E você pegasse todas as fotos que tem na internet e começasse a desenhar montanhas baseadas nelas. O que rola? O problema da inteligência artificial é que, quando eu desenho de memória, eu não tenho uma biblioteca visual tão vasta. Aquela ideia que a gente tem, que a inteligência artificial está pegando, recortando uma montanha de uma imagem e colando em cima do que ela está criando, ela é errada. Porque o que acontece? Ela foi treinada para desenhar montanhas com, sei lá, 2 milhões de fotos de montanha. Então, a biblioteca visual dela é composta de 2 milhões de fotos de montanha. Quando ela vai desenhar uma montanha, ela usa toda aquela biblioteca visual que ela tem e desenha entre aspas, tá? Ela reproduz aquela montanha. Mas ela não está desenhando exatamente a montanha que foi treinada, ela está desenhando algo inédito. Qual foi o grande problema da inteligência artificial? Os caras treinaram com um monte de imagem de artista. Estou dando um exemplo tipo Van Gogh, por exemplo. Então, ela consegue emular o estilo do Van Gogh, do que ela aprendeu, muito mais rápido do que eu. Eu levaria, sei lá, 20 anos para emular um Van Gogh. Ela vai fazer isso em 2 segundos. Essa é a grande competição desleal. O que deu esse grande boom sobre direito autoral, vamos dizer, tipo a Carla Ortiz, que é uma artista famosa. Ensinaram ela a desenhar o estilo da Carla Ortiz. Mesmo que ela não desenhe exatamente, tipo, recorte um pedaço da Carla Ortiz e usa, ela vai conseguir fazer aquilo em segundos. Enquanto eu, como artista, se estivesse tentando imitar a Carla Ortiz, eu levaria 10 anos. Essa é a grande competição desleal. O inédito do IA no estilo da Carla Ortiz, entendeu? Essa é a competição desleal, entendeu? É o que eu acho que realmente precisa ser freado. Não pode se usar a imagem de artistas para treinar a inteligência artificial. É errado, porque nenhum humano, por mais que quisesse copiar o artista, conseguiria fazer isso no tempo que a IA faz. Esse é o grande erro, entendeu? Ela não está realmente recortando um pedaço. Teve um amigo meu que me falou, a inteligência da Adobe usa o banco de dados da Adobe. Será que, quando ela desenhar uma montanha, ela vai dizer quem é o artista? Aí eu fui explicar exatamente qual o processo de treinamento, entendeu? Não tem como dizer qual é aquela montanha de qual artista que foi usado, porque ela pega toda aquela biblioteca
e faz algo naquele momento. Ela faz uma síntese estilística, né? Exatamente, de tudo que está ali. Entendeu? Acho que... Desculpa o papo nerd, foi só para... Mas eu concordo, precisa haver uma restrição. Que a máquina vai buscar toda essa referência de imagens que foram feitas por humanos, né? Então, ela realmente tenta copiar essa linguagem humana, né? Sim. Então, o homem existe porque pensa. E se a máquina pensar pelo homem, o homem vai continuar existindo? Isso é complicado. Ou pensando. Vou deixar o Rodrigo falar enquanto eu penso. Você conseguiu ouvir, Rodrigo? Ouvi, sim. Cara, é um papo muito complicado, muito complexo, né, de pensar realmente, mas não sei, às vezes eu penso que a nossa vida, ela é tão efêmera, né, ela é tão rápida no mundo, você para pensar nos anos aí, né, tipo, os bilhões de anos que existe, é tão um piscar de olhos, que às vezes o trabalho que eu estou fazendo aqui, vamos esquecer esse negócio de direito autoral, de dinheiro, né, a qualidade de vida do artista, porque acho que isso é tão pequeno em relação a isso que você está construindo, né, em relação à inteligência artificial. E aí eu penso assim, que às vezes, todo esse trabalho que eu estou fazendo aqui na minha vida, ele vai alimentar uma coisa maior, que é essa inteligência artificial. Então eu vou acabar vivendo ali, de alguma forma, nesse bololô de informação e data, né, que vai passar isso para frente, para ser como se fosse uma reciclagem, né? Vai entrar ali, vai passar por esse processo de não sei, de mistura, de repensar e vai transformar em alguma outra coisa no futuro. Então eu acredito que o meu trabalho é quase que uma honra, na verdade, alimentar essa biblioteca mundial de informação. Pensando, tipo assim, um olhar muito distante, né, das coisas. Faz todo sentido também. Você também está gerando histórico, está gerando dados, está gerando, né, critérios, estilos para que ela também se baseie na tua obra de alguma maneira. Você faz parte da criação. É o que ele falou ali, né? Tipo, a inteligência artificial ela não cria nada do zero, né? Quer dizer, ela cria, mas ela precisa do que a gente criou, né? Então, acho que é uma forma de... O que a gente está criando aqui também é uma coisa que só adiciona dessa brincadeira. Mas é difícil, cara, é difícil falar mesmo. Realmente é uma coisa que é muito complexa para se definir, mas a gente tenta, né? A gente tenta achar aí ideias, por isso que é legal ter essas conversas. Aqui eu vou levantar assim, uma questão, né, que é muito... que a gente escutou vários problemas, né, e soluções ou não, né, depressivamente ou não, sobre a inteligência artificial, assim, a tecnologia. E a gente sabe que no nosso país, assim, principalmente, né, no Brasil, as coisas acontecem, são jogadas, e a gente não tem principalmente agora, a tecnologia, como você falou, 50 anos em 5, enfim, a coisa é muito rápida e não dá tempo, assim, de assimilar as coisas, né? Principalmente para a população. Já estou falando assim no âmbito mais popular mesmo, porque vocês são artistas, trabalham, né, diretamente com a tecnologia, então vocês estão um pouco mais ligados a esse controle e descontrole da tecnologia, né? Mas aí jogando para o lado da população, né, um lado mais popular, as pessoas que usam o celular, enfim, as coisas, a população acho que não tem essa dimensão de assimilar esse dinamismo, né? Então as coisas vão acontecendo, enfim, e a população vai vendo, pô, está acontecendo isso aqui agora, pô, já tem isso, né? E, enfim, é uma coisa muito rápida. Aí eu pergunto a vocês que estão um pouco mais à frente nessa questão do saber do popular, né?
do que vocês já vão ver, o que vão acontecer daqui a tanto tempo. A gente tem essa, né? Vocês que têm essa noção. Como é que a gente consegue pensar numa via em que a gente possa reduzir um pouco desse impacto? Assim, eu estou falando na questão assim, se vocês já pensaram se a gente consegue um caminho mais na parte educacional, tipo nas escolas, como é que a gente conseguiria chegar com esse papo, sabe, dentro das escolas e falar, pô, gente, vai acontecer isso aqui daqui a um tempo, então vamos usar isso como uma ferramenta, né? Saber utilizar, inclusive, né, o próprio celular como uma ferramenta que possa... Porque tem muita gente que hoje está muito nos nichos, está com o celular na mão, tem o mundo na mão, mas eles estão nos nichos muito ainda pequenos, não entende que aquilo ali pode se tornar uma ferramenta até mesmo de estudo, de... Exato. Exato. Então, assim, como é que vocês já, não sei se vocês já pensaram sobre isso, ou fica aí a reflexão, como é que a gente poderia tirar um pouco desse impacto e transformar agora a próxima geração, entender, ensinar para eles que isso pode ser uma ferramenta, enfim, nesse âmbito, diminuir. Exatamente. Para um lado mais popular. Conscientizar a população. Isso. Exatamente. Criar uma espécie de uma ética. Exato. Dessa utilização. Isso. Então, como é que vocês pensam sobre isso um pouco, assim? Ou você já pensou? Como é que é? Eu acho que, de forma geral, estou colocando esses sentimentos que eu tenho, né, em relação a fazer os outros refletirem sobre isso no meu trabalho, né? Você vê as peças ali, acho que essa é a minha forma de comunicar o que eu penso, né? Posso comunicar com a minha peça artística e posso comunicar isso falando sobre elas, né? Nesse papo aqui, por exemplo. E eu acho que, cara, de pouquinho em pouquinho, você vê, eu estou fazendo isso um pouquinho, o Marconi está fazendo isso um pouquinho, vários outros artistas também fazem isso. Então, acho que coletivamente, de forma geral, a gente vai construindo esse resguardo maior, né? Ou pelo menos fazer refletir sobre tudo isso que está acontecendo, né? Eu sei que não é o ideal, mas eu sou só um artista, né? Pelo menos é o que eu posso fazer, é o que eu busco fazer, o que eu sinto vontade de fazer, eu transmitir. Mas é muito interessante isso. Eu acho que de forma, pensando aqui, né, cara, nessa sua questão, eu acho que de forma coletiva, de modo geral, né, nas reportagens que a gente vê, nas coisas que acontecem nos influencers, do jeito que eles vivem, ou que eles estão falando sobre, ou mostrando experiências de vida, todos os movimentos que estão acontecendo, né, de mostrar a realidade na internet, né, tirar o filtro, eu acho que tudo isso vai ajudando as gerações mais novas a refletir sobre isso tudo, né? Então acho que é uma coisa mais natural e menos vamos fazer aqui uma fórmula ou um processo educacional que vai mudar isso. Mas se tiver alguém fazendo isso também, pô, legal pra caramba. A Mayara sabe disso, eu costumo pensar pouco sobre esse tipo de coisa. É a verdade, né? Vou mentir por aqui. Mas eu acho que é o que o Rodrigo está falando. A gente está todo mundo falando sobre os problemas e as dificuldades que têm acontecido, tanto sobre uso excessivo de tecnologia, como o que a IA pode causar de problema no futuro. Tem países começando a trabalhar com legislação. O Brasil, há um mês atrás, eu não sei se alguém viu, já começou a falar sobre uso de imagens de pessoas falecidas para treinamento, sobre direito autoral para autores. Os países estão se movimentando em relação a isso, sabe? Para tentar conter o que... Eu não vou dizer conter o que possa acontecer, porque eu não sei se tudo vai ser contido, mas estão se mexendo para poder conseguir regulamentar o uso de forma consciente. Não, eu ia perguntar se tinha mais alguma pergunta. Não? E para tentar, então, terminar de uma forma um pouco mais lá em cima, né?
Eu queria perguntar, assim, porque vocês dois apresentaram obras aqui, né, de muita crítica necessária, porque tanto que o papo, né, foi para esse sentido o tempo todo, do crítica do que a gente está vivendo. Me chamou a atenção uma das primeiras palavras que o Rodrigo falou sobre o trabalho dele foi de trazer essa humanização, né? E aí queria perguntar de vocês, assim, se é no trabalho de vocês, artístico, ou onde vocês encontram essas brechas também nesse ambiente digital. Brechas, como o Sherman falou ali, né? O que esse ambiente fornece, né? A gente já falou da inteligência, dos mecanismos de facilitação do trabalho, né? A gente falou aqui do encontro, né? Da possibilidade de encontro, mas se vocês veem outras brechas e vocês usam, assim, por exemplo, para referência do trabalho de vocês, se vocês encontram satisfação nessa contemplação, às vezes, do trabalho de outros artistas, que vocês falassem da experiência de vocês, né, como artistas e como pessoas, desse espaço aí de contemplação ou de satisfação, né, nesse ambiente, que não é só tão maléfico. Não existe. Dicas de aplicativo, a gente está pedindo. Acho bom ela fechar, de repente. Não, agora, falando sério, sobre a tecnologia, pô, eu fiz amigos incríveis nos últimos anos, assim, por causa dela, né? A Rodrigo estava falando do Vini, que é um artista que eu respeito pra caramba, e eu conheci por causa de meio digital e de NFT. Tem o Fesc, que é um cara que, pô, sempre que eu posso encontro, sabe? A gente tem que, mesmo com esse papo assim, estranho, a gente tem que lembrar que a tecnologia também conecta pessoas. Vamos deixar isso claro, que eu acho que é a grande maravilha da tecnologia, entendeu? Eu mantenho contato com pessoas do mundo inteiro e me juntei a elas por causa da arte, entendeu? É o poder da arte juntado à tecnologia, eliminando fronteiras, sabe? Eu posso falar com pessoas que eu quero conversar sobre um determinado assunto em 5 minutos, pô, mandando uma mensagem para ela. E aí, tá de bobeira? Pô, cola aqui, vamos trocar ideia, vamos conversar, entendeu? E também o que me permitiu ficar em Friburgo até hoje foi a tecnologia, encurtando essas barreiras. Então, independente da parte ruim, eu acho que tem muito mais coisas boas para serem ditas do que coisas ruins, entendeu? A tecnologia, para mim, é incrível, entendeu? Unir pessoas. As brechas, né? E Rodrigo? Pois fazendo eco ao que o Marconi está falando, eu acho que a tecnologia ela possibilitou muita coisa, né? Falando da minha experiência individual aqui, se não fosse tecnologia, não estaria aqui, não estaria fazendo o que eu faço. Eu acho que talvez, né? Não sei. Mas o trabalho que eu crio hoje, ele é feito por causa do que eu tenho acesso à tecnologia e eu aprendi com a tecnologia. As pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, outros artistas, né, que eu troco ideia, vêm também com essa facilidade de tecnologia que permite isso. As exposições que eu faço ao redor do mundo aí, imagina se não tivesse tecnologia, né, teria que pegar as peças, mandar as peças por o navio, sei lá, o avião. Então, eu acho que a tecnologia realmente facilita e dá oportunidade para muita gente. E realmente, é aquilo que eu falei lá no início, né? Eu acho que tudo é um equilíbrio, tudo é um balanço. Tem um lado ruim e tem um lado bom. E terminando numa nota positiva, eu acho que o lado bom ainda é muito maior do que o lado ruim. A gente só precisa saber medir as coisas, né? Só precisa saber balancear melhor. Mas de modo geral, cara, o mundo tá melhorando, né? Assim, ao meu ponto de vista, né? A gente às vezes é muito pessimista com as coisas, mas se você realmente olhar dados e ver a fundo, né? Existe um designer chamado Bruce Mal que fala muito sobre isso. O mundo, de forma geral, tá indo para um lugar melhor do que era antes. Claro que a gente tem essa questão ecológica aqui que é muito séria, que precisa ser levada muito a sério. Mas, de modo geral, me parece que a gente está indo para um caminho melhor e muito disso vem graças à tecnologia.
Queria até, posso fazer uma colaboração dentro do que vocês falaram, acho que aqui pega o meu áudio. Meu irmão mora nos Estados Unidos, né? E aí, durante a pandemia, eu sou músico, não tem problema. Pois é. Eu te perdoo. Então, você está no outro de música. E aí, cara, durante a pandemia, tava todos nós trancados em casa, né? Todos nós trancados em casa. E ele e os amigos dele lá nos Estados Unidos, com a galera que basicamente vive em função de trabalho, né? Então, a vida social é muito mais reduzida para uma galera que vive lá fora. E aí, ele combinou com uma turma de todo mundo, tá conectado, fazer uma live, né? Todo mundo tá conectado, e eu tocar para eles enquanto eles estavam reunidos, né? E aí, cara, a galera levantou, começou a dançar. Então, assim, pô, foi uma experiência incrível, cara. Fiquei emocionado na época, porque, né, eu moro longe do meu irmão, e ter feito ele e os amigos felizes, né, naquele momento. Então, eu acho que é isso. A gente tem uma possibilidade de ter uma ferramenta fantástica na mão, que a tecnologia está nos ofertando, e a gente tem que saber usá-la bem, né? Para o bem das pessoas, para o bem do ecossistema, de toda maneira, né? E eu acho que esse papo aqui ele ajuda também para isso, para a gente refletir a importância de cada ferramenta que está surgindo, na arte, na educação e na nossa vida social, né? Legal. Legal a gente ter esse relato também no contato com o clube da curadoria, ter tido a honra de poder mostrar o trabalho de vocês, são os artistas que compram a exposição, e a gente sentir na prática do dia a dia, 2.000 pessoas já viram a exposição, já visitaram, poder ver a reação das pessoas, e a gente sentiu que realmente a nossa proposta de trazer o assunto, a discussão como um observatório, realmente aconteceu. E é legal a gente ver que, de alguma maneira, as pessoas deixam uma impressão, né, de preocupação, de alegria, de satisfação, de acharem os trabalhos interessantes. É só um retorno para vocês também, já que, né, o público para o artista eu acho mais importante o trabalho poder ser apresentado. O Sherman tem contato direto com o público aqui do dia a dia. A gente ouve coisas incríveis aqui, comentários, às vezes uma frase que é escrita ali. Então, nesse sentido, a exposição está trazendo também esse assunto à discussão na cidade de vocês, onde vocês nasceram, e isso é legal também. Imagino, né, que seja interessante também. E agradecer, né? Bom, então é isso. Queria parabenizar vocês, agradecer e deixar com vocês as palavras finais. Se vocês querem, né? Eu queria agradecer. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Fico feliz de estar aqui. Muito obrigado. Eu digo mesmo, para mim é uma honra estar participando dessa exposição aqui em Friburgo com vocês. Queria agradecer toda a equipe aí, o time, cara. Eu sou um artista digital, eu sempre quis ver minhas esculturas de forma física, né? Porque eu nunca tive a oportunidade de fazer isso. Pela primeira vez eu estou vendo isso, e eu vou ver de perto agora em dezembro, então para mim isso é muito satisfatório também. E é isso, cara. Acho que o trabalho que vocês fizeram aí foi fenomenal. O que ele falou agora sobre a questão de ter essa às vezes eu esqueço as palavras em português, galera, foi mal. Eu falo tanto em inglês aqui que fica difícil de achar a palavra. Mas esse retorno mesmo, né, humano, da exposição, das pessoas estar vendo e realmente me mandando mensagem, comentando, isso é muito legal também. Então, eu não poderia estar mais feliz com tudo isso. Muito obrigado. É realmente uma honra estar por aqui com vocês. A gente está hoje há um mês da exposição aberta, ainda não completou um mês, né? E não são 30 dias corridos. Na verdade, a gente abre de terça a sábado, de 1 às 8. E tiveram vários feriados também nesse meio do caminho.
Agora vai ter um pouquinho menos até dia 23 de dezembro, que é quando encerra. Então a gente está ali com 2.200 assinaturas, não sei direito agora. Pessoas que realmente assinaram, entraram aqui, assinaram o livro. Tem até a gente sabe que tem um percentual de pessoas que não acabam não assinando, né, esquece, ou está desatento mesmo, de qualquer maneira. Então, assim, a expectativa boa de ter talvez aí umas 4 a 5 mil pessoas, né, fisicamente aqui na exposição. A gente vai colocar ainda no YouTube, a gente tem um canal do Resistência Artística no YouTube, onde a gente coloca algum material audiovisual, né? Então vai ter uma exposição virtual. Todas as exposições a gente coloca lá no YouTube. O Marquinhos está preparando já o material para mandar para aprovação do governo do estado, então também fica lá permanentemente, né? Inclusive esse papo vai para o YouTube também, então sempre tem uma galera que vai ali assistir. Então eu acho que é isso que a gente está falando, né? De tocar as pessoas, né? A gente está, e como arte educador, que o Marinho falou também desde o início, a proposta é ofertar, né? A gente está aqui ofertando possibilidades, unindo pessoas, unindo artistas, né? Vocês também conseguiram uma conexão entre vocês possivelmente melhor do que tinham antes, né? Se conheciam, se não conheciam, vamos, a Bárbara Castro, né? Nós aqui, o Milton Viana que fez lá a programação do Coração, mas agora também tem essa possibilidade de traçar uma conversa mais próxima. Pô, tu também estava lá na exposição, né? Então, eu acho que a gente está aqui abrindo portas para a sociedade, para os artistas locais, para artistas de fora que consigam fazer um intercâmbio e mostrar sua arte também, e gerando senso crítico, né? Eu acho que faz parte da proposta nossa de gerar debate, sensibilizar, né, Thiago? Formação de público, né? Eu acho que de criação de conteúdo, despertar, né? Então, assim, eu fico muito agradecido também pelo aceite de vocês em participarem conosco da exposição, e tenho certeza que a gente consegue tocar, mesmo sensibilizar uma parcela de quem entra aqui, que talvez vá querer fazer parte desse meio digital, do meio artístico de qualquer maneira, mas com um olhar mais responsável, mais sensível e acolhedor para a sociedade de maneira geral, né? Então, por isso, obrigado a todos vocês aí, né, a nossa equipe toda aqui, a sua família, a Marconi, que está aqui com a gente hoje, né? Todo mundo que trabalha junto com a gente, Maria Fernanda, Marcos Paulo, que está aí também, e muitos outros. Obrigado pela oportunidade. Vou fazer só um encerramento formal aqui da cabeça do programa, né? A Resistência Artística é a realização da Labra em Recursos, apoio do Instituto Energisa, Free Online, Cine Bufitas, patrocínio da Energisa e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da